1 João capítulo 2, versos 20 e 21. Diz assim a palavra do Todo-Poderoso: Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Eu vos escrevi, não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Querido Senhor e Rei, Pai Santo e bendito, pelo poder do Teu Santo Espírito e da Tua Santa Palavra, visita nosso coração. Humildemente te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, neste capítulo, o apóstolo João já nos ensinou quem somos, o que significa ser cristão. Se alguém lhe parasse e lhe perguntasse: você é cristão? E você dissesse: sim, eu sou cristão. E ele retrucasse: o que significa ser cristão? O que você responderia? João nos ensina que ser cristão é sinônimo de ser salvo. Ser salvo ou ser cristão significa conhecer quem é o Deus verdadeiro, o Pai, e o seu Filho a quem Ele enviou, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Significa ter seus pecados perdoados por amor do nome de Jesus Cristo e ter vencido Satanás. Ser cristão significa, portanto, ser perdoado, conhecer pessoalmente o verdadeiro Deus e aquele a quem Ele enviou, e ser um vencedor contra o diabo. Então, João, depois de nos dizer quem somos, ele nos ensina como nós devemos agir de acordo com quem somos. Somos cristãos, somos salvos, ou seja, perdoados, conhecedores do Pai e do Filho e vitoriosos em Cristo contra o diabo. Como pessoas salvas se conduzem? Como pessoas salvas se comportam? Como é o agir cristão? E João nos diz, em síntese, que os salvos têm duas atitudes básicas: amam a igreja, amam os irmãos, amam os discípulos, amam uns aos outros, amam a igreja, o povo de Deus. E essas reiteradas exortações para que nós nos amemos, qual é o pressuposto? É que nós, seres humanos, pecadores, embora salvos, ainda pecadores, somos todos tão criadores de caso, somos todos tão ainda orgulhosos, nós ainda divergimos tanto uns com os outros, que desentendimentos, rixas, divisões, desuniões ocorrem no meio do povo de Deus. Por isso essas reiteradas ênfases e insistências de João para que nós amemos uns aos outros. Tem muita gente fora da igreja por causa de desentendimento do seio da igreja, porque não aprendeu a amar uns aos outros, porque todos somos pecadores, porque só o amor gera perdão. Muito bem. A segunda maneira como os salvos vivem: eles não amam o mundo. Então, o que significa ser salvo? Como os salvos vivem? Os salvos vivem amando a igreja e a Deus, mas não amam o mundo. Essa sociedade caída, pervertida, inconversa, irregenerada, de costas para Deus, rebelde contra Deus, que exalta o que Deus reprova, que reprova o que Deus recomenda. Esse mundo
constituído de pessoas cujos valores são opostos aos valores do Senhor, não pode ser amado. E o que caracteriza uma humanidade de costas para Deus é o desejo da carne, da natureza pecaminosa que há no coração de todo ser humano. O desejo dos olhos e o orgulho dos bens. E João diz: quem ama o mundo não pode amar o Pai. O amor de Deus o Pai não pode estar na vida daquele que ama o mundo, porque é absolutamente incompatível amar a Deus e amar o mundo. Por isso Tiago diz: quem ama o mundo é inimigo de Deus, quem ama Deus é inimigo do mundo. Por isso João diz: amem a igreja, não ameis o mundo. O mundo passa, esse mundo está em estado de decadência e de desaparecimento, mas quem ama o Senhor, quem ama a igreja e obedece aos mandamentos morais de Deus, esse, disse João, permanece para sempre. Os salvos são perdoados, conhecem o verdadeiro Deus, venceram Satanás. Eles amam a Deus e o povo de Deus, mas eles não amam esse mundo caído no pecado. Então João vai à frente dizendo: filhinhos, esta é a última hora. Estamos no final da história da humanidade. O anticristo, a respeito do qual nós vos ensinamos, porque Jesus ensinou, ele está vindo. Jesus deixou claro que no final dos tempos aparecerá aquele que será quase que a própria encarnação de Satanás, o anticristo, que promoverá a nível mundial uma perseguição, um ódio contra a igreja. Será um período tão terrível que, se Deus não abreviasse por amor à igreja, os eleitos de Deus, aquele período, ninguém suportaria, porque será um período incomparável na história da humanidade, de dor e sofrimento, onde sinais, prodígios e maravilhas acontecerão a ponto de, se possível, enganar os eleitos. Mas os eleitos, a igreja não será enganada, porque ela, bem-aventurado não os que viram, mas os que creram, os que ouvem a palavra e dão crédito à Bíblia e não aos sinais e às maravilhas. Muito bem, meus irmãos, disse João, o anticristo está vindo, mas ele tem precursores. João Batista foi o precursor de Cristo, e ele disse: muitos anticristos se têm levantado como precursores do anticristo. E João diz: muitos saíram de dentro de nós, eles estavam conosco, eram membros da igreja. Os teólogos gostam de falar da igreja visível e da igreja invisível. A igreja visível é essa que os nossos olhos veem. A igreja invisível é a igreja que os olhos de Deus enxerga, ou seja, nem todos os membros da igreja são verdadeiramente salvos. Mas o joio e o trigo estão juntos. Cuidado com a religiosidade sem salvação. Saíram, disse João, porque não eram dos nossos. Ser dos nossos significa ser salvo, ser discípulo, ser cristão. Eles nunca foram salvos, nunca foram convertidos, mas estavam entre nós. E eles estavam ensinando heresias, e eles saíram porque foram derrotados. Foram derrotados porque a liderança daquelas igrejas, capacitadas pelo Espírito Santo, impediram que aqueles falsos profetas, sob a inspiração do espírito do anticristo e o espírito do erro, leiam o capítulo 4 de 1 João, tivessem êxito. Eles saíram do meio de nós porque eles não eram dos nossos, eles saíram porque eram heréticos, eles saíram porque eles não conheciam e não estavam com a verdade. Mas nós que ficamos e amamos a verdade,
nós somos a igreja, o povo de Deus. Agora, meus irmãos, João vai nos ensinar a razão da vitória. Como foi que eles venceram? E como agora eu e você venceremos? João diz: vocês venceram porque vocês foram crismados. O irmão já foi crismado? Pastor, eu não sou católico. Você foi crismado. João diz: vós tendes a unção, a crisma. Ser crismado é ter a crisma, a unção. Aqui não é o verbo ungir, é o substantivo unção, que designa o elemento com o qual se unge. No Antigo Testamento, as pessoas, os reis, os profetas e sacerdotes eram ungidos com óleo ou azeite derramado sobre a cabeça, que simbolizava o Espírito Santo. Agora João está dizendo: ora, vós. Ele não disse alguns de vós, os mais espirituais, aqueles que jejuaram, oraram e se santificaram, um grupo seleto de crentes super espirituais. Não, ele diz: vós, todos vós, tendes a unção. É o Espírito Santo. A unção, a crisma de Jesus, porque é a unção da parte do santo. Esse santo mencionado é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele nos crismou. Ele nos deu a unção, a crisma. Portanto, todo cristão é crismado. Assim como todo cristão é carismático, porque ele tem um carisma. Qual carisma? Os dons do Espírito Santo. Ele é a unção de Deus na nossa vida. A verdadeira crisma é a presença do Espírito. E Paulo diz: vocês foram selados com o Espírito Santo. O selo, quando um rei, ele selava um documento, uma carta, e colocava ali o seu anel, aquilo era um selo, era uma marca de propriedade que revelava a posse e a autoridade. É comum marcar o gado com as iniciais do nome do dono. É um selo de propriedade. Deus nos selou com o Espírito, somos dele. O selo que revela quem é o nosso dono é o Espírito Santo. Ele também é o penhor. O penhor é a garantia. Você deixa um objeto de ouro como penhor, você pega um dinheiro, a garantia. Se você não pagar aquele objeto, é a garantia de que se você não pagar, eles não ficarão no prejuízo. A garantia que Deus nos dá de que todas as maravilhosas e preciosas promessas que Deus nos fez se cumprirão é o Espírito. Ele é o penhor, a garantia. Eu estou seguro. Ele já me deu o Espírito. Ele já me garantiu o novo céu e a nova terra se cumprirão na minha vida e na sua vida. A garantia, o Espírito Santo. Agora, meus irmãos, João está dizendo: ora, vós, todos vós tendes, é de vocês, porque foi dado, e vocês receberam. Todos vós tendes a unção da parte do Santo. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Romanos 8:9. Por isso é impossível ser cristão e não ter o Espírito. João nos ensina no capítulo 1 que Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. Ele é o batizador. O Espírito Santo é a pessoa na qual somos batizados, equivale à água, o elemento no qual você é batizado, e nós somos os batizandos. João diz agora a mesma coisa. Jesus é o ungidor, o Espírito Santo é a unção, e nós somos os ungidos. Portanto,
Jesus é o Cristo. Cristo é a palavra grega que traduz a palavra hebraica Messias. A palavra Messias significa ungido. Vamos lá? Abra em Isaías 61, por gentileza. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Observem, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Vamos para Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Jesus, na sinagoga, ele pega, como era seu costume, o rolo do livro, e ele vai encontrar Isaías 61, ele vai ler capítulo 61 de Isaías, não tinha na época capítulo, ele vai ler esse trecho, que hoje tem capítulo, e ele vai dizer, essa escritura se cumpriu agora. Lucas capítulo 4, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para a leitura. Sempre que se lia a Bíblia era em pé, mas sempre que ela era ensinada era sentado. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e achou, porque ele procurou, o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Ele foi ungido com o Espírito Santo. Veja Lucas 3, versos 21 e 22. Depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e uma voz disse do céu: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido. Deus o ungiu com o Espírito Santo. E João está nos dizendo que Jesus também nos deu a mesma unção que o Pai deu para ele, o Espírito Santo, ele deu para nós. Vós tendes a unção da parte do Santo, vós tendes o Espírito Santo da parte do Santo. A mesma unção que o Pai lhe deu, ele nos deu. Não é maravilhoso? Jesus, no poder do Espírito Santo, fez a obra, e nós, no mesmo Espírito, teremos que fazer a obra. Por isso a Bíblia diz: orai no Espírito. Nós temos que pregar no Espírito, nós temos que ser homens cheios de fé e do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a unção, é a capacidade para servir, para fazer a obra de Deus. A obra só avança por causa da unção. João vai mencionar essa unção para dizer que foi devido
a presença dessa unção na vida daquela igreja, que eles venceram o maligno e os falsos profetas. Agora, Atos 10, 38. Pedro está na casa de Cornélio, e ele está pregando para os gentios, e ele vai falar de Jesus, e sabe o que ele diz em Atos 10, 38? E diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo, e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem, e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi ungido com o Espírito Santo no momento do seu batismo. Por isso, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, disse Jesus, lá na sinagoga de Nazaré, para pregar, para curar, para libertar. Ele é o ungido, Ele é o Messias, Ele é Jesus, Ele é o Cristo. Agora, meus irmãos, João vai dizer para nós: vós tendes a unção da parte do Santo. Quem não foi ungido com o Espírito Santo não é cristão. Você foi crismado, a palavra unção significa crisma, o Espírito Santo é a crisma. Jesus nos crismou com o Espírito Santo, Ele é a unção. Quem não tem a unção, quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Então é muito importante entender o que significa ser cristão. E mais uma vez ressaltar que João não está dizendo que alguns tinham e outros não, como se diz hoje. Aqueles irmãos foram batizados no Espírito. A nossa compreensão da doutrina do Espírito Santo, na conversão, Deus batiza-nos no seu Espírito. No momento da nossa conversão, Jesus nos unge com o Espírito Santo. Por isso nós temos a unção da parte do Santo. Jesus pôde fazer o bem por onde andou, porque ele foi ungido. Agora, irmãos, nós que temos a unção, devemos pedir a essa unção, ao Espírito Santo, o revestimento de poder. Aí é outra coisa. Nem todo crente salvo, crismado, que tem a unção, deseja mais, busca mais, anseia pelo revestimento de poder do Espírito Santo para orar, para pregar, para ensinar e para servir. Aí sim há diferença. Todos têm o Espírito, mas o Espírito Santo não tem o controle de todos, porque nem todos estão cheios do Espírito, porque ser cheio do Espírito é estar sob o controle, o domínio, a liderança do Espírito Santo. Nós temos a unção da parte do Santo. Vejam, meus irmãos, 1 João capítulo 4, versículo de número 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Porque aquele que está em vós, o Espírito Santo, a unção, é maior do que aquele que está no mundo. João está dizendo, é a presença da unção divina, da parte do Santo, em virtude da presença do Espírito Santo, que é maior do que o espírito de Satanás, que é o espírito do anticristo, que já está no mundo. Foi por isso que vocês venceram os falsos profetas, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e ele não deixou que o espírito do erro, a última frase do versículo 6, é assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro é o espírito do anticristo, é o espírito satânico, por detrás dos falsos pastores, apóstolos e profetas e mestres. E graças à presença do Espírito Santo no coração,
que os guiou na palavra, eles foram capazes de detectar a falsa doutrina, rejeitar os falsos mestres. Por isso João diz: eles saíram do nosso meio, porque eles foram vencidos, graças àquele que está em vós e é maior do que aquele que está neles, Satanás. João está dizendo: vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. O conhecimento é produto da unção. Jesus chamou o Espírito Santo de Espírito da verdade. Leia o capítulo 14, 15 e 16 de João. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele vos fará lembrar, ele vos ensinará. É o Espírito Santo, a leitura da Bíblia, sem a direção, a iluminação do Espírito Santo é inútil. Tem gente que abre a Bíblia, lê a Bíblia, não entende a Bíblia, mas é inteligente, porque não tem a unção. Paulo diz no primeiro capítulo, que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nunca penetrou no coração do homem, Deus nos deu entendimento delas. Sabe como? Pelo seu Espírito. O Espírito nos foi dado para compreendermos todas as coisas que Deus nos deu. A missão do Espírito Santo na nossa vida é nos guiar à verdade revelada, para nos livrar do erro e nos capacitar a identificar os hereges e de refutar e rechaçar e rejeitar completamente a heresia, a falsa doutrina. É a presença do Espírito Santo. Quem lê a Bíblia sem a iluminação do Espírito Santo não entende, porque Deus nos deu a revelação, mas Ele também nos deu um revelador. A revelação na mão para ler, sem o revelador no coração, você não entende a revelação. Quantas pessoas leem a Bíblia e não ouvem a voz de Deus? Quantos entram neste culto e em tantos outros saem do mesmo jeito que entraram? Porque não ouviram o Espírito. Irmãos, se Deus não abrir o nosso coração pelo Espírito, a palavra não é entendida. Ele é o revelador. Ele é a unção que capacita a conhecer a verdadeira doutrina, para dizer não para a falsa doutrina. De noite nós vamos ver que os hereges negavam que Jesus e Cristo fossem a mesma pessoa. Negavam a encarnação de Cristo, a divindade de Jesus. Negavam que Cristo em Jesus morreu na cruz. Negavam que Jesus é o Cristo, o próprio Filho de Deus. Mas os que negam que Ele é o ungido, é porque não tem a unção. É o Espírito Santo a unção que nos capacita a reconhecer que Jesus de Nazaré é o Messias, é o ungido de Deus. Não é maravilhoso? O Santo, Jesus, o Santo, Ele nos deu a unção que o Pai deu para Ele. Ele nos deu o seu Espírito. Somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E nós, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, somos conduzidos à compreensão reta da palavra de Deus. Por favor, meus irmãos, vejam em 2 Pedro, voltem um pouquinho só, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Saibam, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Quando alguém aparece dizendo, eu descobri algo que ninguém ainda falou, já começa
se entregando, já se desmascarou, porque nenhuma profecia da Bíblia é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Quando um homem fala da parte de Deus, ele sempre estará sendo conduzido pelo Espírito Santo. Por isso, ele não vai interpretar particularmente a Escritura. Ele será levado à compreensão da palavra, que estará de acordo com a compreensão da igreja. A igreja tem doutrinas que preserva ao longo dos séculos. Por quê? Porque o mesmo Espírito que está em mim, está em você, ele não nos conduzirá a compreensões diferentes. É verdade que podemos divergir se o batismo é por imersão ou por aspersão. Podemos divergir. Eu creio que existe um milênio literal e Jesus vem antes dele. Não, Jesus vem depois. Existem alguns pontos que não são fechados nas Escrituras e dão margem a uma ou a outra compreensão, mas não são as doutrinas cardinais que não podem ser tocadas. O Espírito Santo nos dá a compreensão correta. Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo. Por isso, meus irmãos, nós devemos adorar no Espírito. O Pai quer ser adorado. Os verdadeiros adoradores oram no Espírito e adoram em Espírito e em verdade. Porque a verdadeira adoração é produto do Espírito Santo, que em meu coração, no momento de culto, me leva a dizer: Abba, Pai. Abba. Abba é a palavra aramaica. Jesus falou aramaico e ele chamava a Deus de Abba, e todo mundo ficou impressionado. Ninguém chamava a Deus de Abba. Abba no aramaico é paizinho, papaizinho. Só crianças de 5, 6, 4 anos chamam os pais assim. Jesus chamava o Pai dessa maneira íntima, e isso marcou tanto que, mesmo escrevendo para os romanos e para as igrejas da Galácia, Paulo preservou o original aramaico, Abba. É o espírito de adoção, é o espírito de Jesus Cristo, o Filho, que é o espírito de adoção, que me capacita a dizer: Pai. Eu vou orar a oração do Pai Nosso, porque a unção, que é o Espírito, me capacita a me dirigir ao Criador dizendo: Pai, meu Pai, Paizinho. Meu Pai é o Espírito, é a unção. E nós temos a mesma unção que Jesus teve. Por isso, a igreja não ficou na terra órfã. Ele disse: voltarei no Espírito. E a igreja é capacitada para servir em virtude de ser uma igreja ungida. Uma igreja que é possuída e que tem o Espírito de Cristo, a unção. E Ele nos leva ao conhecimento da palavra. Sempre que você não estiver entendendo a palavra, é porque a direção do Espírito não está na sua vida. Uma leitura carnal, desinteressada, arrogante da Bíblia, você não ouve a voz de Deus. É o Espírito Santo. E eu lhe pergunto, quando você lê a Bíblia, você ouve a voz do Deus vivo falando na sua alma? Quando você lê a Bíblia, acontece com você o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús? O nosso coração não ardia quando Ele falava conosco? É impossível ler a Bíblia no Espírito sem o coração arder, porque o Senhor fala conosco. Não é uma leitura fria. Tem gente que abriu a Bíblia domingo passado aqui no culto, fechou, só abriu hoje. Não tem prazer na palavra, porque não tem prazer no Espírito.
uma leitura obrigatória, ler 10 capítulos da Bíblia. Meu pai, a pessoa considera aquilo uma obrigação, uma coisa horrível. Irmãos, amar a palavra de Deus é produto do Espírito Santo, um novo coração. O Espírito nos dá prazer na voz do Pai. Lembrem que a voz de Deus para Adão era gostosa, mas quando Adão caiu em pecado, ouvi a tua voz e tive medo. A voz de Deus, a palavra de Deus nos dá medo quando nós estamos na desobediência. Por isso a gente não quer ler a Bíblia, se afasta da Bíblia, não tem prazer na Bíblia, porque essa voz preciosa, maravilhosa de Deus causa repulsa em nós quando nós estamos no pecado e a gente se esconde, como Adão e Eva fizeram. Eles ouviam a voz do Senhor falando com eles, devia ser extraordinário. E eu já experimentei isso na minha vida. Períodos do Espírito falar tanto na palavra, e quando a gente peca, quando você se torna tão ocupado que não tem mais tempo de orar, e você começa a perder o prazer na palavra, na leitura da Bíblia, e você começa a deixar de lado. Eu já experimentei isso, e sei que quando você deixa a Bíblia de lado, é porque o Espírito Santo já foi colocado de lado na sua vida. Mas quando o Espírito de Deus está enchendo a nossa vida, a gente quer a Bíblia toda hora, todo dia. Por isso que as pessoas dizem, vocês são fanáticos. Eu sou mesmo, eu sou fanático pela palavra, porque ela é a palavra do Criador. Ele disse, haja luz e houve luz. E um dia eu estava morto em meus delitos e pecados. E a voz do bom pastor ressoou e disse, Jorge Max, sai daí, você está morto que nem Lázaro, fedendo, apodrecendo espiritualmente e moralmente. Vim para fora, e foi pelo Evangelho que eu nasci de novo, e cada um de nós aqui, por essa palavra de Deus. E Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. A carne não serve para nada. Títulos, erudição humana, não serve para nada. Mas as palavras do Senhor, elas são espírito, elas são vida. Por isso, irmãos, entendamos que João está dizendo que os falsos profetas saíram do nosso meio, porque eles foram vencidos graças à unção, ao Espírito Santo, que deu conhecimento àqueles irmãos, sã doutrina, o Espírito da verdade, nos conduzindo àquele que é a verdade, porque ele declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vida espiritual é no Espírito, é dinâmica, é abençoada. Não é, meus irmãos, eu tenho que ir ao culto, um fardo, e vem a mãe arrastando o filho, e vem o pai trazendo um filho reclamando no carro, porque está vindo de mau grado. Talvez o pai ou a mãe esteja ali, brigando, você vai ter que ir, acabou. É um marido que está trazendo a mulher reclamando, murmurando igual uma goteira, mas ele está trazendo, ou é um marido que está sendo arrastado. Irmãos, o Espírito de Deus é um espírito de adoração, e ele nos faz querer adorar a Deus. Por isso, quando a gente despreza o culto, é porque o Espírito não está mais em evidência na nossa vida, porque quanto mais uma pessoa está cheia do Espírito, mais ela quer a palavra de Deus. Tem irmãos aqui que me dizem, prega 2 horas, e tem outros que dizem, pastor, prega 2 minutos. O prazer da palavra tem a ver com a plenitude do Espírito. Plenitude do Espírito, prazer na palavra. Espírito Santo entristecido, apagado, não apagueis o Espírito. Espírito Santo apagado e entristecido, desprazer na leitura, desprazer no culto. Já vai começar o pastor. Olha só a hora que ele está começando.
Pelo jeito ele vai longe. Irmãos, em épocas de avivamento, cultos duram 2, 3, 4 horas e não tem ninguém ali olhando, acabou, não tem. Eu fui na Ucrânia, na Bielorrússia, preguei lá, irmãos, 2, 3, 4 horas de culto. Éramos 4 pastores, cada um pregando com um tradutor. Foram 4 sermões, culto levou quase 5 horas. E eles diziam, prega para nós a palavra de Deus, porque eles ficaram anos sem a Bíblia. E sem a pregação da palavra de Deus, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E essa liberdade é que dá o prazer na adoração. E João está dizendo, vós todos tendes a unção, tendes o Espírito Santo. E ele diz, também todos tendes conhecimento, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos ensina a verdade, ele nos dá o conhecimento de Deus e da verdade de Deus. João declara, eu vos escrevi, não porque não conheceis a verdade. Ora, como é que João poderia estar escrevendo para pessoas que não conhecem a verdade, se Jesus é a verdade e se o Espírito de Cristo é o Espírito da verdade? E ele disse, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, eu vos escrevi, não porque não conheceis a verdade, é impossível ser cristão, ter a crisma, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos conduz à verdade que é Jesus, é impossível. Por isso ele diz, mas por que a conheceis? Ser cristão significa conhecer a verdade. Quem conhece a verdade é liberto. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Ser cristão é conhecer a verdade libertadora do Evangelho de Jesus Cristo. E sabemos que nenhuma mentira procede da verdade. Então quem começar com mentira na igreja, falsas doutrinas, quem é o pai da mentira? O espírito do erro, do anticristo, que está nos falsos apóstolos, profetas e pastores. Eles sim virão com a mentira. Mas nós conhecemos a verdade por causa da unção. E esse conhecimento nos livrará do erro. Por isso Jesus disse que, se possível, não é possível, mas se possível fosse, os eleitos, a igreja, os ungidos seriam enganados. Porque os irmãos, para pensar, uma pessoa está aqui morta no caixão, roxinha, está todo mundo chorando, entra aqui um falso apóstolo e diz, fulano, levanta, e vai levantar. Você vai dizer, é de Deus, mas vai ser o anticristo. Ele vai fazer sinais, ele vai fazer prodígios, ele vai fazer maravilhas, ele vai operar milagres estonteantes. Você vai dizer, não dá para acreditar. A besta, a segunda besta, com o poder do dragão, vai dar vida à imagem da primeira besta. Já imaginou uma estátua e alguém transformando essa estátua em um ser vivo? Que poder Satanás usará no final dos tempos, debaixo da permissão de Deus? Porque não amaram a verdade, segundo a Tessalonicenses, Deus envia o espírito do erro. Vocês não querem amar a verdade? Então vocês vão afundar no erro, e o espírito do erro os conduzirá para longe de mim, porque vocês não amam a verdade. Segundo a Tessalonicenses, leiam lá o que Paulo está dizendo. Irmãos, nós saberemos que eles são mentirosos por causa da doutrina. Então não fique bobo ao ver um milagre, ouça o que ele tem a dizer. Benihim, escritor conhecido, com muitos livros publicados, é um falso profeta. Ele opera milagres, mas esse homem já disse blasfêmias.
Se os irmãos assistirem um vídeo no YouTube do pastor John Wilkinson, que morreu agora recentemente, ele denunciando como é que, e mostra lá o vídeo de Benihim amaldiçoando quem não crer na profecia dele. Quem é esse homem para amaldiçoar quem não crê na profecia dele? Tem muita gente, meus irmãos, enganando a igreja, e tem muita gente sendo enganado. Cuidado, o Espírito Santo nos livrará do erro, da mentira. A mentira vem de Satanás. E tem muita gente compactuando com isso, com sociedades secretas, compactuando com seitas, compactuando com tanta coisa. Produto do anticristo e dos seus precursores, muitos anticristos se têm levantado com a heresia e com a blasfêmia, mas eles estão operando milagres e está todo mundo embarcando numa canoa furada. Os eleitos não embarcarão nisso. Graças à unção, é o Espírito Santo. Meus irmãos, eu peço a Deus que todos nesta manhã entendam, nós temos da parte do Santo, de Jesus de Nazaré, o teu santo servo Jesus, disseram os apóstolos, santo servo, o santo de Deus, Jesus. Ele nos deu a unção, a mesma que o Pai deu para ele, ele nos deu. O Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo, e o Filho de Deus nos ungiu com o seu Espírito, e é Ele em nós que nos guiará e nos dará o conhecimento espiritual verdadeiro. E mentira não procede da verdade. Não, não. Temos que estar atentos para não sermos enganados. Eu peço a Deus que você tenha uma renovação espiritual, que será evidenciada por amor à palavra. Quanta gente fora da EBD, quanta gente perde culto à toa. Falta amor à palavra. Um pastor me disse, o que eu vou ganhar indo à conferência? Meus irmãos, eu queria poder às vezes fazer o que me dá vontade. E nesse caso era dar uns tapas nele. O que ele vai ganhar? A palavra de Deus vai ser pregada e um pastor pergunta, o que eu vou ganhar? É como se fosse, uma conferência. Irmãos, onde está o amor à palavra de Deus? Onde? Será que todos já chegamos a um patamar espiritual, bíblico, teológico, que possamos dizer, não preciso mais crescer? Quem chegou a esse ponto? Quem? Nós somos pecadores, irmãos. Deus põe espinho na nossa carne, mensageiro de Satanás. Ele deixa o diabo tocar na gente, para manter a gente, no joelho humilhado, porque quando está tudo indo bem, nós nos envaidecemos e abandonamos a Deus. Deus sabe lidar conosco. Nós precisamos amar a palavra. Quanto mais você amar a palavra, isso é a prova concreta de que a unção, o Espírito Santo, está tomando conta da sua vida. E quando o Espírito estiver triste ou apagado na sua vida, você vai ter desprezo por esse livro. Por isso, o grande evangelista Moody dizia, esse livro fará com que você evite o pecado, e o pecado fará com que você evite este livro. Não é verdade? Eu sei que é verdade na minha própria experiência, e tenho certeza que você sabe, porque você para de ler a Bíblia quando a sua vida está em desobediência, porque a palavra confronta a gente. Irmãos, entendamos que somos ungidos, conhecedores da verdade, e sejamos uma igreja preparada para os últimos dias. Estamos na última hora. Preparemos as demais gerações para esta última hora, porque a iniquidade vai se multiplicar, o amor vai esfriar, e Jesus pergunta, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Será
Paulo diz que haverá uma apostasia tremenda. Os últimos dias serão, meus irmãos, inigualáveis. Serão dias terríveis sobre a face da terra. Temos que estar preparados e temos que preparar os nossos filhos e as próximas gerações. Vamos deixar um legado. Essa geração recebeu da geração passada um legado espiritual. Essa igreja chegou aqui porque teve começo. E tiveram pessoas que vieram, já estão na glória, ou em outras igrejas, e elas permaneceram na verdade. Agora elas puseram o bastão na nossa mão. Agora nós vamos correr e vamos passar o bastão para as gerações futuras, mas não vamos passar um bastão quebrado. Vamos passar a sã doutrina exatamente como recebemos dos nossos antepassados, dessa igreja ou das igrejas de onde cada um de nós veio. Se Deus permitir, nós vamos de noite prosseguir. Ore nesse momento e diga: Senhor, ó Espírito Santo de Deus, com os meus pecados eu tenho te entristecido, eu tenho apagado o teu fogo na minha vida, por isso eu estou assim frio, apático, não tenho mais prazer na palavra nem no culto, é quase que uma obrigação que eu cumpro por desencargo de consciência, mas Deus renova-me. Ó unção de Deus, ó Espírito Santo de Deus, renova-me. Eu quero amar a tua palavra, eu quero ter prazer de vir ao culto para ouvir. Não precisa ter louvor, não precisa ter mensagem musical, não precisa ter nada, precisa só da tua palavra. Eu quero a tua palavra, Senhor. Ore a Deus, peça fome, sede da palavra de Deus. Essa fome e essa sede vem do Espírito Santo. Peça a Ele isso.